É hora de uma conversa sem tabu, sem preconceito e sem vergonha. Agora, Papo Íntimo com Dani Lins. E ela também já está aqui, a Dani Lins, a nossa consultora de sexualidade, uma super profissional e que agora, a cada semana, está trazendo para a gente aí um contexto dentro desse papo íntimo para a gente cada vez mais sempre estar nos informando e multiplicando esse conhecimento. E hoje, não vai ser diferente, que ela também trouxe aí um assunto que também nós vamos aí conversar de uma maneira muito proveitosa. Boa noite, Dani! Boa noite, Ana. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. E vamos hoje falar um pouquinho sobre os homens. Os homens, né, Dani? Semana passada ficou legal, né? Falando das mulheres, o pessoal aí movimentando, colocando aí nas redes. E hoje são os homens. Hoje são os homens, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão dos homens acima dos 40 anos. Ah, a idade do lobo, né? Isso. Lobo. Muito bem. Então você que está nos acompanhando e conhece aí os homens acima de 40 anos aí, manda para ele esse quadro aí, né? Vamos aí multiplicar cada vez mais tudo isso. Tem alguma dúvida? Tem alguma pauta que você gostaria de saber aqui no nosso Papo Íntimo? Manda aí o WhatsApp aqui para a rádio 914851246, o 914851246, e aí realmente a rádio vai direcionar aí para Dani, né? Se você tem aí alguma curiosidade, algum tema que você gostaria que a gente estivesse conversando, é legal ter essa participação, né, das pessoas com a gente, né? O que nós temos que falar desse homem acima de 40 anos, Dani? Então, como a mulher passa pelo período da menopausa, o homem também passa pelo período da andropausa, que é quando a diminuição, né, do hormônio testosterona no organismo do homem. E aí o que acontece? O homem perde um pouco da libido, o homem perde massa muscular, o homem perde energia. E tudo isso é super natural, mas muitos deles não conseguem enfrentar isso de forma positiva, porque os homens, né, são criados desde criança para serem sempre viris, bem dispostos, estarem sempre prontos para resolver qualquer situação. E nessa fase, o corpo do homem começa a pedir mais cuidados. Essa redução da testosterona afeta a vida do homem no contexto todo. Então ele perde força nas mãos, ele perde força nas pernas, diminui a circulação sanguínea. Então o que acontece? A ereção acaba se tornando um pouco mais lenta para acontecer. Em decorrência disso, ela também não fica tão firme. Porque, como a gente sabe, aí para a ereção acontecer, o que acontece? O pênis se enche de sangue. E aí, esse sangue fica lá dentro do pênis e faz com que a troca é muito pequena e faz com que ele se mantenha rígido. Quando acontece essa perda de testosterona, isso diminui, porque a circulação sanguínea diminui. Então, o fluxo de sangue no pênis se torna um pouco menor. E isso, com o decorrer do tempo, vai fazendo com que as ereções tendam a ser menores e um pouco mais lentas, né? Não é só um estímulo visual que vai fazer ele estar pronto para o trabalho. Então a gente tem que cuidar dessa parte. De que forma? Atividade física. Ela é um injetor de testosterona no organismo da gente, tanto da mulher quanto do homem. Mas para o homem vai fazer muita diferença a atividade física, porque com a contração dos músculos, o corpo vai entender que há necessidade de testosterona. Então ele vai produzir um pouquinho mais do que ele está produzindo. E isso vai ajudar também na parte sexual, é óbvio, né? Que bom, né? Você está abordando isso, porque as pessoas, né, e é próprio da cultura, né? A gente frisa muito a mulher na menopausa, né? Porque a mulher precisa disso, a mulher tá assim, tal. E do homem, muitas vezes não é falado.
Então olha que bacana hoje, né? A gente assim tendo esse olhar para o homem, o que está acontecendo com esse homem, né? Que muitas vezes já é fechado, muitas vezes não fala, não partilha e acha que é uma culpa dele de estar acontecendo naquele momento da relação, vai se sentir culpado, vai achar que a mulher vai trocar ele, né? Enfim, muitas coisas que acontecem nessa realidade, não é, Dani? Sim, e sem contar também que a mulher acaba sendo afetada no sentido de que, se meu parceiro não tá conseguindo ter uma ereção assim tão rápido mais comigo, qual é o meu problema? É verdade, tem outra. O ex sempre vai achar que tem uma mesma com ela sofrendo, é verdade. Então, por isso que a gente vai... Isso vocês vão me ouvir falar sempre aqui. Comunicação é essencial no relacionamento. O homem precisa saber expressar aquilo que ele está sentindo, né? Quando ele percebe que tem alguma coisa de errado, falar com a parceira, conversar com a parceira. E a parceira tá aberta para entender e ajudar a buscar a solução. Olha que legal, o que você está falando veio de encontro, que a gente conversou com a Lili, né? E ela falou justamente isso, da comunicação. Olha como que tudo é integrado, né? E não é combinado, viu, gente? Olha que bacana, né? Ela falando da comunicação, como que é realmente uma das coisas que às vezes não acontecem dentro dos relacionamentos, né? Do dia a dia. E até mesmo nesse momento é essencial essa comunicação desse casal, gente. Dentro do sexo, a comunicação é primordial, até por uma questão de consentimento, né? Se você não se comunica, se você não gosta, se você não falar que não gosta, o outro não vai saber e vai gerando aquela bola de neve horrorosa numa sexualidade que não é nada saudável. Sim. Né? E a nossa busca tem que ser por uma sexualidade saudável, que traga qualidade de vida pra gente. Que isso é primordial. Porque muitas vezes aquele casal, os dois estão nessa transição. Geralmente é isso que acontece, né? O homem mais de 40 anos, a mulher também, na menopausa. Olha, gente, se não tiver essa comunicação, como vai ficar? E vira aquele relacionamento, viram amigos, sentam os dois pra assistir série e cada um no seu celular e esquece de vida sexual. E isso acaba, não é o sexo não é o primordial de um relacionamento? Não é o primordial, mas ele é essencial para um relacionamento saudável. Muito bem. E aí, Dani, assim, os homens, né, que estão aí nos ouvindo, assistindo, até mesmo, né, as mulheres que conhecem os seus parceiros, né, podem entrar em contato, você pode orientar esses homens que estão passando por isso, porque eles precisam de ajuda, né? Sim. E o homem tem que ter mais essa consciência que precisa de ajuda, né? Dentro da terapia sexual, a gente tem algumas, tanto produtos quanto orientações terapêuticas mesmo, né, para trabalhar isso, porque aí o que isso gera? Um transtorno de ansiedade de desempenho, porque aí o homem ele não consegue ter o desempenho que ele gostaria, aí ele fica ansioso por esse desempenho, e aí que o desempenho não acontece, porque aí o excesso de ansiedade faz com que piore tudo. E aí a gente entra mais uma vez, né? A cabeça, né? Exato. Gente, como é importante a gente trabalhar a mente da gente. Exatamente. Porque tem que estar integral, né? Com certeza. E aí, assim, dentro, né? É óbvio que quando as coisas começam a ficar muito complicadas, não consegue se ter uma ereção, é necessário procurar um urologista para verificar biologicamente o que é que está acontecendo no corpo desse homem. Mas se forem ereções menos firmes e um pouquinho menos prolongadas, a gente tem produtos que podem ajudar também a melhorar aí. Que legal. E você trouxe? O que você pode nos mostrar e orientar os homens? Hoje, tem esse produto que chama Volumão. Volumão. Os nomes que a Dani traz, né? Você já perceberam? São nomes assim tão pitorescos, digamos assim, com vários momentos, né? Da semana passada era da mulher, não quer? Sedenta molhada. Sedenta molhada, olha isso, né? E hoje é o Volumão. Volumão. Então vamos lá, Dani. O que o Volumão faz? Ele é um gel em que ele tem algumas substâncias que vão fazer com que o pênis fique mais entumecido, com que ele fique mais firme, tá? E junto com o aumento desse volume de sangue, ele vai dar uma certa rigidez um pouco maior ao pênis, tá? Não é remédio, ele não vai solucionar o problema, mas ele ajuda a dar essa sensação de mais rigidez. Dá uma esquentadinha. Sim, dá uma esquentadinha. E a gente tem o anel peniano,
Como funciona o anel peniano? Esse aqui tem um vibradorzinho aqui em cima, que é para alegria da mulherada, esse vibradorzinho. O anel peniano ele funciona da seguinte forma: você tem o pênis, quando ele enrijecer, você vai colocá-lo na base do pênis, bem encostadinho aqui no osso pubiano, tá? Por quê? Esse anel de silicone vai segurar o sangue que já está dentro do pênis. Então vai diminuir essa troca de sangue, fazendo com que a ereção dure um pouco mais e seja mais firme, né? É uma ferramenta que ajuda nessa fase para o homem. E como ele tem um vibro, ele vai... Quando ele encosta na penetração, quando ele encosta no clitóris, existe a estimulação para a parceira. E a própria vibração dele vai estimulando também o pênis. É porque às vezes a gente acha que o homem não precisa de estímulos diferentes. Não, o homem precisa sim. A gente tem que lembrar, a gente fala muito de preliminares para as mulheres, de cuidado com as mulheres, a gente se preocupar com o prazer feminino, mas o homem também tem direito a isso. E a gente precisa se preocupar com os nossos parceiros dessa forma, em buscar forma. E está tudo bem de ter uma comunicação e os dois realmente, né, experimentar, usar, ver o que é bom, o que não é. Não tem essa vergonha, né, gente? Exatamente. Assim, você divide a vida com a pessoa. Você não pode dividir as suas vontades, os seus desejos e as suas dificuldades. E tá tudo bem visitar um sex shop, não sei, junto do seu parceiro, ver as coisas que tem e conversar sobre. E isso é bacana. E hoje em dia, antigamente as sex shops eram ambientes escuros, proibidos, né? Tudo proibido, com aquelas luzes vermelhas, etc. Hoje, sex shops são como boutiques. Você entra e vai... E é tudo muito clean, é tudo muito bonito. Tem produtos, só que o design desse daqui. Quem não conhece, quem não sabe para que serve, vai continuar sem saber, mas não vai se realizar. Porque não é feio, né? Não agride a visão da gente. É verdade. Muito bem. Então hoje, né, de dica aí, realmente esse homem precisa conhecer também o seu corpo, precisa conhecer o seu limite, precisa reconhecer que certa altura da nossa maturidade as coisas vão mudando e a gente precisa realmente, né, ter consciência disso. E tá tudo bem, né, Dani? Exatamente. Tá tudo bem se aceitar e buscar inovações e buscar formas diferentes de encontrar prazer. E você, então, que está nos acompanhando, você pode sim mandar uma mensagem para Dani, pode fazer uma consulta com ela, pode sim tirar as suas dúvidas, né? E a gente precisa disso, dessa comunicação. Onde as pessoas podem te encontrar, Dani? Então, no Instagram, no dani.gelins, tá? No WhatsApp, no 11 992868357. E podem mandar suas dúvidas aqui pela rádio, podem comentar aqui embaixo do vídeo e que a gente vai trazendo todas as respostas que vocês precisam. E temos aí muita coisa, né, Dani? Muito. Que vai vir aí nos nossos programas aí para ajudar você que tá aí nos acompanhando. Gratidão, Dani. Obrigada, semana, né? Que você tenha aí uma boa noite. Até semana que vem. Para todos nós, uma boa noite para você, Ana, uma boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. E semana que vem a gente se vê de novo. Muito bem. Você curtiu Papo Íntimo com Dani Lins.